Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos. Só vou esperar aqui o Fernando entrar. Hoje é um caso que provavelmente vai ser bem objetivo e, e a gente fez questão de botar esse cara. Boa noite, Fernando. Tudo bom, Fala, meu Júlio. amigo? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tudo tranquilo e você? Graças a Deus, irmão. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Saudade de você, cara. Muito tempo que eu não te via. Desde a paternidade, né? Essa pandemia tá atrapalhando a gente um pouquinho, né? A gente se fala, mas não se vê. Exatamente. Saudade de você. É sempre muito bom discutir com o Fernando, nosso irmãozão aqui. Um cara que sempre acrescenta demais. Eu estava falando aqui, Fernando, eu vou fixar um comentário, mas só para falar que a gente fez questão de trazer um caso que provavelmente vai ser uma live bem curta, tá? Mas a gente trouxe e fez questão de trazer porque é frequente esses pacientes ficarem rodando, rodando, rodando. E é legal a gente já saber que isso existe para a gente não deixar de pensar, né? Eu acho que quando a gente já viu um caso desse, provavelmente a gente acaba não pedindo tanto método complementar de forma inadvertida. Então deixa eu só botar aqui, eu vou botar dor abdominal para quem entrar no meio saber o que que a gente está falando. Dor abdominal mais exames normais. Vou botar assim que isso que chama atenção. Já exclui muita coisa, né? Já. Deixa eu só botar aqui e fixar. Beleza. Então, Fernando, esse foi um caso que eu tive a oportunidade de acompanhar, meu amigo, e vou te apresentar e atualizar quem não viu ainda. Eu vi essa paciente já na internação, a Belle. Eu vi esse paciente na internação e ela já tinha feito alguns exames complementares. Eu já tinha visto um caso semelhante e aí, para mim, fez mais sentido pensar nisso logo. E é por isso que a gente vai dividir com vocês. Então, uma mulher jovem, tá? Se não me engano, 28 anos de idade, que ela vem com uma dor de um pouco mais de uma semana de evolução, uma dor que já começou de moderada a alta intensidade, mas vem progredindo. Uma coisa que chamou atenção é que não tem relação nenhuma com o que ela come ou com o hábito intestinal. Tá? Me parecia ser uma pessoa sem ter um perfil de ansiedade, pelo contrário, uma pessoa que tinha uma vida muito ativa, fazia atividade física regular, tranquila. Era uma dor localizada predominantemente no hipocôndrio direito, tá? E aí já veio munida de uma série de exames que na verdade me ajudaram muito, né? Já veio com ultrassom, veio com endoscopia e eletro, laboratório, incluindo enzimas pancreáticas, transaminases, enzimas canaliculares, tudo normal, tá? Talvez o pessoal tenha até pecado por excesso, porque de fato era uma dor que limitava a vida dela e não estava se chegando a um diagnóstico e não conseguia melhorar. Estava uma dor que era bem refratária a analgésico simples anti-inflamatório, tá? Melhorava só parcialmente, mas a dor ali contínua, tá? A única coisa que ela falava que piorava um pouco é dependendo do jeito que ela se mexia. E aí vou deixar você comentar, até pensando até nos diagnósticos diferenciais, como é que você faria esse raciocínio, por que que você não pediria ou pediria alguma coisa, eu queria te deixar à vontade, meu amigo. Então, só lembrando, um paciente jovem, 28 anos, teoricamente sem nenhuma comorbidade, que começa com uma dor que, topograficamente, pela divisão clássica do abdômen, seria no hipocôndrio direito, que no exame físico estaria situada no ponto cístico, apesar de não ter sinal de Murphy ao exame, né? Então, sinal de Murphy é quando, ao palpar o ponto cístico, a gente solicita que o paciente faça a inspiração profunda e ele interrompe a inspiração profunda por dor, o que denota um sinal de irritação do peritônio parietal associado a uma inflamação da vesícula. Isso era negativo, ela tinha dor no ponto cístico, mas uma dor à palpação superficial e profunda.
E todos os exames complementares absolutamente normais, né? Sem nenhum sinal inflamatório, a avaliação inflamatória sistêmica, não tinha leucocitose, VHS normal, PCR normal, um hepatograma absolutamente normal, tanto na parte de função sintética, quanto nas enzimas para denotar agressão hepática, enzimas canaliculares normais e enzimas pancreáticas normais. Um ultrassom normal, sem Murphy sonográfico, sem espessamento de vesícula, sem sinal de microlitise e sem dilatação do colédoco. Talvez dos exames que, no nosso caso, foram descritos e que possa vir a ter sido um pouco a mais até pelo valor, uma colangiorressonância numa paciente que não parecia ter uma doença de via biliar, não tinha nenhum outro comemorativo que chamasse, talvez apenas a dor para gerar uma ansiedade pela investigação diagnóstica. E chama muito a atenção que ela tem uma dor situada num ponto de mais ou menos 2 centímetros, né? E aí, assim, óbvio que dor abdominal, quando a gente pensa em dor abdominal por uma questão intra-abdominal, como a inervação da barriga não é igual à inervação da nossa mão, então são dores viscerais, é muito mais difícil topografar. A gente consegue topografar melhor a partir de um momento que tem uma irritação peritoneal e aí localiza melhor, como por exemplo uma apendicite que pode começar com uma dor epigástrica e depois localiza no face ilíaca direita, uma colicistite que pode começar com uma dor epigástrica e depois localiza no hipocôndrio direito, que talvez seja a grande suspeição inicial aí do colega que avaliou a paciente. Você acaba pegando já depois de toda essa investigação que me parece super pertinente, assim, excluindo as coisas mais graves. O que me chama a atenção também, ela não tem nenhum sinal de alarme. Então, não tem nenhum sinal de sangramento, não altera a ritmo intestinal, não está emagrecendo, não tem sinal de má nutrição. Então, ela não tem nenhum outro comemorativo de uma doença possivelmente orgânica. Não teve febre, não teve nada disso. E consegue localizar muito bem a dor no exame físico. E aí vale a pena lembrar de uma síndrome, de uma dor, que é uma dor de parede abdominal. E está muito bem descrito ali no exame físico que a dor dela é na topografia do reto abdominal direito, que é um local clássico de uma síndrome de dor abdominal mesmo. No exame físico, aí você vai saber melhor do que eu, porque acabou realizando o exame pensando no diagnóstico. Existem 2 formas de fazer um sinal, que é sinal de Carnot, ou o paciente fletindo a cabeça, tentando tirar, deitado em decúbito dorsal, ele tenta tirar a cabeça, porque com isso, ao elevar a cabeça e os ombros, aumenta a tensão no reto abdominal e, teoricamente, vai aumentar a dor na palpação desse ponto, que é o ponto de maior tensão e de maior dor, o que na paciente do caso era no ponto cístico. Uma alternativa a isso seria levantar simultaneamente ambos os membros inferiores, também cursando com o aumento da tensão nessa região e aumentando a dor. Uma dor maior ou igual é um sinal positivo. Caso a dor diminua, é um sinal que devemos pensar em outro diagnóstico, uma alteração intra-abdominal e não de parede abdominal. Imagino que isso tenha sido mais ou menos o seu raciocínio diagnóstico. Foi por aí? Não, exatamente, Fernando. Você já tocou no assunto que eu queria falar, que ela não tinha nenhum sinal de alarme, né? Tá certo que a gente olhando para trás fica mais fácil, né? A paciente, e aí a gente gosta de trazer exatamente como foi, ela se queixava de dor, ela passava a mão na topografia do hipocôndrio direito. Mas na hora que a gente ia palpando, se a gente não palpa com cuidado, só bota a mão espalmada, ela ia relatar dor. Mas aí, uma vez que ela falou que piorava um pouquinho com a movimentação, veio com esses exames todos normais, a gente vai juntando os dedos e tenta palpar caminho a caminho. E era exatamente uma área de mais ou menos uma polpa e meia digital minha, que dá mais ou menos 2 centímetros. Fugia um pouquinho, já não sentia, voltava e tinha justamente o sinal de Carnot, como você falou. Na verdade, eu pedi para ela fazer um abdominal, né? Normalmente é assim que eu faço, peço para o paciente levantar e piorou, sugerindo fortemente uma etiologia de parede abdominal.
E aí, Fernando, só queria, a gente fez questão de trazer, porque é uma coisa rara, a prevalência que a gente releu é de mais ou menos 1 para 1.800 pessoas, é 4 vezes mais comum em mulher. Qualquer coisa que aumente a pressão intraabdominal ou extraabdominal que comprima o nervo, pode ser a gordura que comprime o nervo ali por algum motivo, paciente que faz muita atividade física, né? Mas a partir do momento que você tem uma investigação mais ampla e a gente não encontra nada, entre 30% e 40% das vezes vai ser dor de parede. E a acne, né, que é a sigla anterior, Cutaneous Nervous Entrapment, né, do inglês, é uma coisa muito bem descrita e normalmente obedece essa localização. Vai ser na linha para-retal, né, do lado do reto do abdômen, embaixo do último arco costal, de um lado ou de outro, que é justamente na saída ali do nervo da bainha. Né? E aí é uma dor bem localizada que piora com a movimentação. Às vezes não é tão simples, o paciente ele aponta assim, está doendo aqui e tal, e dor em hipocondro direito, principalmente mulher, até que se prove o contrário, a gente vai pensar em doença litiásica. Mas aí a gente começa a entender. Então, isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Quando estiver vendo uma dor abdominal, não esquecer de tentar ir. E ela tinha uma disestesia, isso eu não botei, mas era uma coisa muito discreta. Ela falava que tinha tipo um choque às vezes, uma sensação meio esquisita, e ao leve toque, essa é outra dica, ao redor, na própria localização de maior dor, ela tinha um incômodo. Então, tudo isso falou muito a favor de, de compressão nervosa, tá? E aí, como ela estava internada, ela já estava internada há mais de um dia, se eu não me engano, o anestesista foi extremamente solícito, lá a gente tem facilidade, ele fez porque para dar esse diagnóstico a gente tem que ter alguns critérios, é uma das poucas doenças que o diagnóstico é terapêutico. E aí a gente acabou infiltrando, com auxílio ali do ultrassom com anestesista, na bainha do nervo, corticoide e anestésico local. Se for compressão nervosa, tem que melhorar de imediato, nem que seja parcialmente. E aí, se melhora, você fechou o diagnóstico. Só que a gente tem que avisar o paciente que depois de umas 2, 3 horas a dor pode voltar, porque o anestésico ele para de agir e o corticoide vai agindo aos poucos. Né? Então, o diagnóstico ele é terapêutico. Isso daí na teoria, mas na prática, e eu não sei se você já teve paciente com isso, às vezes a gente tenta manejar de outra forma, a gente tenta dar algum anti-inflamatório, alguma coisa tópica sem ser infiltrar de cara, às vezes dar alguma medicação para aumentar o limiar de dor, mas classicamente o tratamento é o mesmo que o diagnóstico e foi o que foi feito nessa paciente e é uma das coisas mais legais de tratar, porque melhora na hora. A pessoa, não é possível, fica até se mexendo assim, fica incômodo, fala, mas é porque não é que. É porque quem já viu e quem estudou, e a gente fez questão de levantar esse caso, é para a gente pensar nisso, nessa topografia, porque eu já vi paciente ir de alta como um paciente funcional, ou seja, não é que o paciente finja que tem a dor, mas ele ficou com o diagnóstico como se fosse algo que a gente não encontra e não tem um tratamento terapêutico, mas sim tratar a parte psicológica, aquela coisa toda, e não era. Era uma compressão nervosa que quando a gente fez o tratamento efetivo ajudou também. Então, se você tiver alguma experiência e quiser dividir, fique à vontade, porque é uma coisa que acontece, tá, pessoal? E é o paciente que fica indo várias vezes na emergência, normalmente, vai num lugar, vai no outro, faz exame e vem tudo direitinho. Tem uma máxima, né, que vários professores de faculdade falam e é muito boa, é que o melhor médico normalmente é o último médico, né? É, que já tem tudo pronto. Então, assim, não é uma... Ninguém... A gente trouxe esse caso justamente para lembrar desse diagnóstico, porque não é o diagnóstico que a gente pense de uma forma inicial, até porque a gente quer excluir o que é mais grave, por Mais isso que é tão comum até, né? pertinente tudo que acabou sendo feito até a internação, Claro. mas é uma coisa que, lembrando e vendo e ouvindo essa história e prestando atenção e conseguindo lembrar disso para mais para frente colocar em prática, isso vale muito a pena, né? Porque a gente passa, ainda mais nesse momento que está tão difícil de dos alunos verem pacientes, até às vezes de, enfim, interno ver paciente, que já é uma fase final de faculdade, ouvir esses relatos, ouvir essas histórias, prestar atenção nessas discussões ajuda muito.
E em relação ao tratamento, é exatamente o que você falou, assim, que às vezes isso acontece em ambiente ambulatorial. E aí, no ambiente ambulatorial, ter um anestesista para fazer infiltração para o critério diagnóstico nem sempre é tão fácil assim, tá? Na literatura não está bem estabelecido, mas alguns pacientes respondem a anti-inflamatório sistêmico e tópico. A gente não tem esse número definitivo. Fora isso, alguns pacientes respondem a remédios que são remédios para dores neuropáticas, afinal de contas, isso acaba sendo uma dor neuropática, já que o final do nervo é englobado pelo músculo e por isso que gera dor. Então, existe a possibilidade de fazer gabapentina ou pregabalina como alternativa diagnóstica. E em pacientes que não responderam, mas aí o paciente tem que ter sido infiltrado, você tem que achar um anestesista que faça infiltração e talvez até idealmente um anestesista que faça a clínica da dor, apesar da gente saber que isso não é tão universalmente disponível assim. Corticosteroide sistêmico é uma alternativa num segundo momento, tá? Aí existem outras alternativas, como bloqueio e neurólise do nervo, até cirurgia, mas isso já são coisas um pouquinho Refratárias. mais extremas, né? E acho que é isso. Eu tive já a experiência de paciente ambulatorial que respondeu bem a anti-inflamatório tópico em pomada ou creme e anti-inflamatório oral. Acho até que vale a pena. Eu sempre gosto de dar mérito, assim, porque eu acho que a gente vai se tornando um somatório de tudo que a gente aprendeu com várias pessoas. Então, eu tive um chefe de clínica médica aqui no Américas, chama Gabriel Traeger, que brigava muito por esse diagnóstico em vários pacientes. Como lá é um hospital que tem uma clínica da dor forte, foi um hospital que eu vi, eu acabei tendo a oportunidade de ver alguns poucos casos, né, mas de aí mais do que um, que pela epidemiologia não é algo tão fácil assim de acontecer, né? E acho que é isso. Tem mais alguma coisa aí que você queira comentar nesse caso? Não, é isso também. E lembrando então, colegas, o próprio Gilberto, que dividia a sala comigo, da equipe de endoscopia também, É um ele, ótimo médico, por sinal. ótimo médico, eu estava discutindo, a gente de vez em quando no final do consultório ficava discutindo alguns casos, aí ele falou que teve um caso assim, chegou algum colega cirurgião e falou, isso é acne. Ele falou, acne, que negócio é esse? Aí ele foi estudar e ele me levantou essa bola e desde então fiquei muito mais atento e acontece. Não é que a gente seja, né, nada demais, mas acontece e quem já ouviu falar vale a pena examinar o paciente. Toda vez que tiver uma dor abdominal, óbvio que no contexto clínico, e palpando aos pouquinhos, ver se a dor é bem localizada, se tem desestesia, palpação superficial, se piora com a compressão, e você pode dar o diagnóstico de uma coisa e poupar a pessoa de alguns métodos complementares, mas o mais comum é o paciente já ter rodado um pouquinho até chegar nesse diagnóstico, que é exatamente o que você falou, né? O último médico é o melhor porque já tem tudo em mãos, né? Então, Não, isso também a gente não está chovendo numa olhada, não. Se alguém tiver a oportunidade de ler a síndrome, vai ver que é uma das primeiras coisas que você é a falou. Os descrição, pacientes né? Também. rodam aí, é difícil de pensar, até porque não é algo tão comum assim, e demora para o diagnóstico mesmo, como foi o caso. E é comum em mulher que faz muita atividade física, é comum também na mulher, falo mulher porque é 4 vezes mais comum, uma mulher mais obesa que aumenta a pressão intraabdominal. Isso tudo pode gerar compressão ou simplesmente ele acontece sem um evento, alguma coisa assim, um fator de risco mais claro. Mas duas pacientes que eu peguei eram bem magrinhas e faziam atividade física regular e a outra já era um pouco mais velha, um pouco mais sobrepeso. Foram as experiências que eu tive e as três responderam muito bem. Na verdade, eu tive um homem também e ele eu tive que reinjetar 3 vezes. E aí até agora ele não voltou, eu acabei associando a mitriptilina para ele, para aumentar o limiar de dor. E agora, até agora está muito bem. Queria agradecer também ao pessoal da anestesia, que eles sempre são muito solícitos, vão na hora e resolvem. Então, pessoal, era esse o caso. A gente não vai se postergar muito, porque era bem objetivo mesmo. A gente acha que é interessante também trazer esses casos mais objetivos. E quem quiser compartilhar isso daí, compartilha, porque é uma coisa que frequentemente te deixa passar. Queria te agradecer, meu amigo, tua presença e participação, sempre um Obrigado, prazer. agradecer a Luciana Vanderstein, que mandou uma mensagem aqui pra gente, o Bruno Cornetano que entrou, e a todo mundo que está presente aí. Obrigado, uma boa Obrigado pela noite aí para todo paciência, mundo. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.